Está no ar mais um programa Cultura em Ação, uma realização da Rádio 107,5 FM e do CEDUC, Centro Evangélico de Educação, Cultura e Assistência Social, na presidência do pastor Sérgio Melfior, na direção artística da Rádio 107,5 FM, o pastor Aloísio Lucas, e na direção do programa Cultura em Ação, o pastor Clayton Ivan Pomereni. Olá, ouvintes do programa Cultura em Ação, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais uma edição do nosso encontro semanal de entrevistas e boas músicas. Este é o lema do nosso programa, né? O nosso slogan, porque todas as semanas eu estou aqui sempre com algum convidado muito especial, abordando alguma temática que faz parte aqui do universo do CEDUC, seja o nosso Colégio Evangélico Pastor Manuel Germano de Miranda, seja o nosso centro social, né, o centro de convivência, o CEDUC Social, como também a Faculdade Refidim, né, que entre outros cursos, aqui além do bacharel em teologia, também tem curso livre em teologia, conhecido aí anteriormente com o nome de EPOS. Muito bem, e nessa semana nós estamos aqui celebrando a Reforma Protestante. Exatamente, dia 31 de outubro, então no final desse mês, nós comemoramos mais um aniversário do momento onde o monge agostiniano Martinho Lutero, monge alemão, né, do que viria a ser a Alemanha depois, ele afixou na Catedral de Wittenberg, né, na porta da catedral, as suas 95 teses, então, de alguma forma chamando para o debate as doutrinas, a teologia da época, aquilo que ele considerava como errado pela palavra de Deus. E esse é um fato que marca, então, uma transformação na história do cristianismo, principalmente o cristianismo ocidental, né, o cristianismo europeu, podemos assim dizer, que vinha então de séculos ali de catolicismo, de um cristianismo unificado, né, dentro da Igreja Católica, e que agora ele começa a ter então esses movimentos reformistas. A gente vai, para falar mais sobre esse assunto, entrevistar o nosso professor aqui da faculdade, o professor Fernando Albano. Ele vai comentar então um pouco aqui a respeito do significado dessa data e também já fazendo conexão com o pentecostalismo, né? Que a gente percebe assim o pentecostalismo como uma reverberação dessa reforma que tem início ali em Lutero. Mas antes de nós chamarmos aqui a entrevista que nós gravamos com o professor Fernando, nós vamos ouvir uma bonita canção e na sequência a gente volta. Da noite eu ouço uma voz que me chama a viver. Diz que há um amor tão imenso, maior que tudo que imaginei. Mesmo sem entender, em teus braços me entreguei. Provei o amor verdadeiro, descanso em ti. Nada vai nos separar, nem o tempo, nem a dor ou lugar. Teu amor não se acaba jamais. Teu amor me faz sonhar. No madeiro provaste impossível, deu seu filho pra me resgatar. Mesmo eu sendo falho, a cruz veio me libertar. Agora vivo em teu amor e a cada dia vou testemunhar, esperando o grande dia em que vou te encontrar. Nada vai
Estamos de volta, este é o programa Cultura em Ação e hoje o nosso convidado é o nosso professor aqui da Faculdade Refidim, professor doutor Fernando Albano. Nós vamos conversar então, como já falamos aqui na abertura, sobre a Reforma Protestante. Esse que é um dos marcos mais importantes da história da fé cristã e vamos refletir como que essa chama continua acesa, inclusive tendo repercussão aqui dentro do movimento pentecostal. Professor Fernando, primeiramente, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa noite, professor Tiago. É um prazer poder estar aqui novamente com você, com os nossos ouvintes, para falar sobre um tema tão relevante, tão interessante, que aliás será celebrado no dia 31 de outubro. É verdade, estamos aí na semana, do aniversário da Reforma Protestante. Professor Fernando, para a gente começar, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse contexto histórico, o que estava acontecendo então na Europa ali do século XVI, que levou ao surgimento então da Reforma Protestante. Havia um descontentamento generalizado com os excessos da Igreja Católica Romana medieval. Riqueza, opulência do clero, as massas empobrecidas e também um interesse dos Estados-nações de obter independência em relação ao poder papal, que era visto como um poder estrangeiro que intervinha ali nos contextos regionais locais. E também, somado a isso, havia um movimento cultural chamado Renascimento, que dava uma guinada de um contexto teocêntrico, focado em Deus, para uma guinada antropocêntrica, focado na razão, no protagonismo humano. Então tudo isso possibilitou um espaço de crítica às formas tradicionais de relação com Deus, marcadas por um regime hierárquico, autoritário, no caso papal, romano, e com excessos que vinham aborrecendo a população europeia. Interessante. E o senhor comenta a respeito do Renascimento, Eu acho interessante também destacar que uma das características do Renascimento era justamente buscar as fontes, Que era buscar lá nos gregos, nos romanos, E, de certa forma, isso também influencia esse movimento protestante quando eles vão buscar na Bíblia, Então, já que é para buscar nas fontes, a própria religião passou a ser vista, sobre essa ótica desse ad fontes, Acho que era assim que falava, o lema deles. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso. Porque aí temos, por exemplo, os solas, Podemos até falar um pouquinho aqui, mas um deles, muito importante, é o sola escritura. E eu acredito que tem tudo a ver também com esse contexto aí do voltar às fontes, Sim, certamente. Havia uma concentração de poder localizada no clero. Só eles tinham acesso à escritura. Texto em latim, população, boa parte era analfabeta. E os escolarizados, os intelectuais, justamente estavam sendo influenciados por esse movimento cultural, como você bem colocou, de retorno às fontes. Então, já antes do próprio Lutero, já havia tido esforços de crítica à igreja, com Jan Hus, na Boêmia, John Wycliffe, do contexto britânico, mas foram vozes silenciadas. Então isso mostra um descontentamento geral, tanto religioso, quanto político, quanto cultural. E aí então foi fundamental, um grande lema da reforma foi justamente voltar a resgatar os ensinamentos da Escritura, uma vez que a tradição da Igreja Católica estava já sobrepujando as verdades bíblicas e evangélicas. Então, tanto que um dos primeiros esforços de Lutero, quando ele ficou no castelo protegido pelo Frederico da Saxônia, a primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia para o idioma alemão. Então, ou seja, um verdadeiro retorno às fontes e possibilitando o acesso do indivíduo ao texto e não apenas acreditando no que o poder eclesiástico dizia a ele ser a verdade. Muito bem. Realmente, um empoderamento, podemos dizer assim, do indivíduo. Do indivíduo. Em detrimento ali ao poder clerical. Dentro desse ponto, a gente pode também observar ali que esse também, eu creio que seja um dos lemas, embora não seja um sola, mas essa questão do sacerdócio universal, de todos os crentes. Se o senhor puder comentar um pouquinho a respeito disso, até a atualidade, assim, já contextualizando, porque eu particularmente vejo dentro do pentecostalismo, quase como que um herdeiro disso, A gente também tem essa valorização da Bíblia, tem essa valorização do indivíduo, esse empoderamento do leigo ali, que ele tem essa oportunidade. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho então sobre esses impactos aí da reforma até os dias de hoje.
Sim, o Lutero e a Reforma Protestante em geral, ela democratizou o acesso ao divino, que antes era mediado pelo sistema piramidal eclesiástico, né? Então, o sacerdote católico era visto como um mediador entre a comunidade e Deus. Então, o Lutero, ele, ao resgatar essa verdade bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes, ele possibilitou que qualquer pessoa pudesse ter contato com Deus, pudesse ler a Bíblia, pudesse pensar a sua fé por si só, né? Então isso ampliou o protagonismo religioso das pessoas. Então isso é maravilhoso, né? Isso é libertador, porque possibilita o protagonismo das pessoas e quebra essa dependência do poder religioso. E no caso do pentecostalismo, que é um movimento espiritual, evangélico mais tardio, do século XX, também vai nessa esteira da reforma, justamente porque também é um movimento democrático do Espírito Santo. De modo que qualquer pessoa pode testemunhar a sua fé, pode pregar, pode evangelizar, certo? E com independência, de certa forma, de um poder eclesiástico. Inclusive, o pastor, na visão protestante, evangélica pentecostal, ele não é um sacerdote aos moldes medievais, como aquela figura que se interpõe entre nós e o divino. Ele é um irmão de fé, que tem mais trabalho do que nós, né? Trabalho de orientar, de orar, de pregar, de ensinar, de evangelizar, mas ele é um irmão em Cristo. Ele não é ontologicamente superior, como era no caso no período medieval, que o sacerdote, ao ser consagrado, ele era ontologicamente superior, espiritualmente, mais próximo do divino, etc. Não é o nosso caso, embora que talvez um ou outro sujeito se veja dessa forma, mas não é esse significado de ser um pastor. Sim. Numa perspectiva evangélica. É um irmão que ajuda outros irmãos. Questão do serviço, né? Serviço. Resgatando até aquilo que Jesus, conversando lá com os discípulos, ele ensinou, né? Que aquele que quisesse dominar sobre os outros, né? Que quisesse ser o maior, na verdade, deveria ser servo de todos, né? Sim. Muito bem. E o senhor comentou a respeito disso, eu lembrei de um outro dos lemas da reforma aqui bem famoso, que é aquela ideia da igreja reformada e sempre se reformando, né? Então, o senhor comentando aqui do pentecostalismo, que veio muito tempo depois, mas o senhor percebe assim, que pode haver uma continuidade, podemos dizer, o pentecostalismo como uma continuidade desse ideal, dessa igreja em contínua reforma? Sim, certamente, porque o pentecostalismo tem em comum com a reforma justamente uma inquietação ante a letargia espiritual. Porque o pentecostalismo irrompe nos Estados Unidos também já com um protestantismo que já dava sinais de cansaço, formalismo e afastamento das massas empobrecidas e marginais do contexto norte-americano, né? Negros, as mulheres, enfim. Então o movimento pentecostal, esse sopro do Espírito, renovou esse fervor espiritual, esse entusiasmo por Deus, colocou as pessoas novamente na direção do estudo da Bíblia Sagrada. Então, com certeza, está dentro da mesma temática, do mesmo anelo pelo Senhor, pela salvação, pela busca de Deus, pela busca da Escritura. Então, assim, com certeza vemos uma ação do Espírito Santo nos dias da Reforma, no século XVI, e o mesmo Espírito de Deus também soprando o seu vento no século XX, e da mesmo modo o faz hoje, né? Talvez de uma forma não tão vistosa como foi nesses dois grandes períodos da história da igreja, mas é o mesmo Espírito Santo que está preocupado em vivificar, em assoprar o pavio antes que ele se apague. Lembrando lá do texto de Abacuque, né? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Muito bem. Agora, comentando um pouquinho aqui, professor, a respeito de Lutero, né? A gente comenta muito aqui Lutero, né? É a data que a gente celebra, então, o 31 de outubro, mas houveram também, após eles, né, influenciado até por eles, outros reformadores, né? Outras reformas. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho também a respeito desses que vieram após Lutero, o papel deles, enfim. Sim, houve outros, né? Então, professor e ouvintes, né? Teve o Melanchthon, né? Teve o Karlstadt, né? Mais radical, que se aliou ali os camponeses, né? Que resolveram quebrar, chamados também iconoclastas, né? Saíram quebrando as igrejas, as imagens e tal.
os revoltosos, teve os camponeses também reivindicando terras, enfim. Teve também o próprio João Calvino, certo? Que daí de onde veio então a ala chamada reformada da Reforma Protestante, tendo como ponto principal a doutrina da predestinação e a ideia de que a prosperidade econômica era um sinal dos eleitos, né? Daí surgir aquela célebre obra do Max Weber chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Então, uma fé que impulsiona um movimento inicial capitalista no contexto europeu, né? E além disso também a gente vê os anabatistas, que também é outro movimento decorrente da reforma, mais vizinho ali ao século XVI, que de onde vão surgir posteriormente os batistas. Então a gente fala muito do Lutero, mas na verdade são várias reformas, como você colocou, né? Então, em vários contextos, né? Na Alemanha, mas não só na Alemanha, também na França, também na Boêmia, enfim, todo aquele mundo antigo da época, né? Vale lembrar também que a Alemanha não é a Alemanha como a gente a concebe hoje, mas era o Estado romano-germânico, né? Com uma série de principados independentes. Isso bem posteriormente, né? Uns 300 anos depois que ela vai, né? Se unificar ali na Alemanha que a gente conhece. Maravilha, professor Fernando. Agora, para a gente encerrar aqui, né, que já está dando tempo no nosso bloco de entrevistas, fazer aqui uma provocação para o senhor, né? Se Lutero pudesse vir à igreja hoje, especialmente, né, o nosso movimento aqui pentecostal, o que o senhor acha que ele reconheceria como fruto da reforma e o que talvez ele chamaria de algo que seria necessário uma nova reforma? Eu entendo que o Lutero veria como uma herança da reforma a centralidade da pregação da palavra. Nos dias de Lutero, o central do espaço sagrado era a mesa da comunhão, o altar, o púlpito era deslocado de lado. O púlpito, a partir da reforma, ocupou o centro, né? E a pregação, ela tem uma grande centralidade no culto pentecostal, né? Então eu creio que essa é uma herança da reforma, essa centralidade da pregação da palavra, do ensinamento da palavra. Agora a gente tem que lembrar que o Lutero, ele foi um monge angustiado, tomado de culpas, e que encontrou na carta de Paulo aos Romanos, sobretudo no capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé, como ali o start, a iluminação que ele recebeu, para perceber que a justiça de Deus não é algo pelo qual a gente conquista ou adquire, não é obra humana, mas é um dom de Deus que se recebe, é uma imputação da justiça de Cristo que é dada a nós que cremos na morte e na ressurreição de Cristo. Portanto, eu creio que hoje o Lutero destacaria e perceberia sinais de autojustificação entre os crentes nas práticas, né, o ativismo religioso, formas de meritocracia junto de Deus, campanhas, rituais, certo? Ou seja, coisas que dão a impressão de que o sujeito pode obter méritos diante de Deus pelas suas próprias obras, apagando então essa importante doutrina, primeiramente paulina e posteriormente de Lutero, que é a justificação pela fé. Então eu acredito que ele diria que muitas igrejas estão se afastando da doutrina da justificação pela fé, incorrendo em autojustificações humanas e que desagradam a Deus e que o afastam do espírito evangélico. Muito bem. Esquecendo a graça e voltando para a lei, podemos dizer assim. Exatamente, professor. Isso aí. Muito bem. Então é isso, professor Fernando. Quero agradecer muito aqui a sua participação, né? Sempre o senhor vem aqui ao nosso programa, traz uma boa visão, aqui, uma boa conversa. Tenho certeza que os nossos ouvintes também devem ter gostado da sua presença aqui hoje. Então deixo o espaço aberto aí para suas considerações finais. Obrigado, professor Tiago, irmãos e irmãs que nos ouviram aí. É sempre um prazer falar de questões da nossa fé e celebrar essa tão grande conquista espiritual que foi justamente o trabalho desse importante reformador Martinho Lutero, que transcende as denominações cristãs, né? E cujo trabalho e cuja vida ainda nos fala hoje e nos serve de inspiração na nossa caminhada cristã atual.
peço a ti, vem me ajudar. Sou tão fraco e pecador, mas reconheço, meu Senhor, que só tu podes mudar a minha história. Não sou digno de te receber em minha casa, mas tenho fé que somente uma palavra tua, o meu servo, curado será. Senhor, Senhor, libera uma palavra em meu favor. Senhor, Senhor, libera uma palavra em meu favor. Basta uma palavra, basta uma palavra, palavra que traz vida, palavra que traz transformação. Somente uma palavra que sai da boca de Deus, dá vista aos cegos, cura os enfermos, ressuscita os mortos, faz paralítico andar, até o surdo faz ouvir. Senhor, Senhor, libera uma palavra em meu favor. Senhor, Senhor, libera uma palavra em meu favor. Basta uma palavra, basta uma palavra, palavra que traz vida, palavra que traz transformação. Somente uma palavra, oh, oh, oh. Basta uma palavra, basta uma palavra, palavra que traz vida, palavra que traz transformação. Somente uma palavra, uma palavra, uma palavra. Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Recebe essa palavra, clame por Ele, chame por Ele, é só chamar o nome dEle, que Ele vai te responder. Clame por Ele, chame por Ele, é só chamar o nome dEle, que Ele vai te responder. Clame por Ele, chame por Ele, é só chamar o nome dEle, que Ele vai te responder. Basta uma palavra, basta uma palavra, palavra que traz vida, vida, vida. Somente
Estamos de volta! Este é o programa Cultura em Ação. Você acabou de ouvir aí esta bonita canção. E agora nós chegamos aqui ao nosso bloco final. Hoje tivemos então essa conversa aqui com o professor Fernando Albano, falando aqui a respeito da Reforma Protestante, que celebra então nesse dia 31 de outubro aqui o Dia da Reforma, né? O aniversário da data então onde Martinho Lutero dá início, né, a este movimento reformista lá em 1517. Eu tenho certeza que você curtiu bastante esse programa, e caso você queira rever essa entrevista, essa conversa com o professor Fernando, quem sabe você quer indicar para alguém, esse assunto aqui é interessante, quero enviar para o meu amigo, né? Acabei de ouvir aqui no rádio, como é que eu faço? Você acessa lá o Spotify, procura lá, Faculdade Refidim, Cultura em Ação, e você vai encontrar nossa página ali no Spotify. Aí você pode compartilhar, pode ouvir de novo e com certeza vai ser uma benção. Então fica aqui o nosso convite, procure lá no Spotify. E por hoje é isso, meus queridos. Eu quero agradecer aqui a você que nos acompanha pelas ondas sonoras da Rádio 107.5 FM. Me despeço, desejando a você uma ótima semana. Fiquem todos com a paz do Senhor. Você ouviu o programa Cultura em Ação, uma realização da Rádio 107,5 FM e do SEDUC, Centro Evangélico de Educação, Cultura e Assistência Social. Na presidência, do pastor Sérgio Melfior. Na direção artística da Rádio 107,5 FM, o pastor Aloísio Lucas. E na direção do programa Cultura em Ação, o pastor Clayton Ivan Pomereni.